Gostaria de pedir toda a atenção possível para que você possa compreender aquilo que o Senhor quer ministrar aos nossos corações. Amém? Posso contar com a sua colaboração? Você não vai se dispersar, você não vai se levantar para beber água, você não vai conversar, você não vai dormir. Diga, eu não vou dormir. Amém? Os que estão no fogo do Espírito, ligados no Espírito, não vai dormir. Amém? Mas não tem problema não. Eu sei que também muitos vêm do trabalho e às vezes estão cansados. Eu vou chegar até você e vou tocar e uma carga de unção, fogo do Espírito vai tocar você. Amém? E você vai acordar já dando glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amados, a partir de hoje, no mês de fevereiro, nós temos uma inclinação para ministrar um tema importantíssimo para a igreja. Então, a partir de hoje, você vai estar escutando ministrações, tanto nos domingos como nas quintas-feiras, sobre cura. Quanto se alegra com esse tema? Sobre a autoridade do crente. Quantos se alegram com esse tema? E Deus tem falado ao meu coração sobre esse tema. Você também vai ouvir muito sobre fé, porque não tem como você se mover em cura se você não exercer sua fé nesse sentido. Fé está totalmente relacionado a curar enfermos e expulsar demônio. Diga, eu tenho autoridade para expulsar demônio e para curar enfermo. Diga assim, eu tenho a autoridade para expulsar demônio e para curar enfermos. Essa autoridade não foi passada apenas para os ministros da igreja, para os pastores, para os evangelistas, para os profetas. Essa autoridade foi dada para a igreja. E você é a igreja. O que eu percebo é que nós precisamos compreender sobre cura. Um dos grandes motivos de cura não estar acontecendo no nosso meio é porque nós não temos a compreensão do aspecto legal da cura. E hoje você vai compreender um pouco, eu não vou esgotar o assunto, mas você vai ter o mês todo para ouvir sobre isso. Hoje Deus quer despertar o seu povo, amados. Há uma urgência. Não pensem que hoje o objetivo dessa palavra não é apenas para trazer uma base bíblica para você, para a cura. Isso vai acontecer. Você vai compreender e você vai aprender a manifestar, a ativar sua fé quando situação de enfermidade bater na sua porta. Se situação de enfermidade bater na sua porta. Mas eu acredito que o objetivo maior, para além desse objetivo, é você se mover no ID do Senhor. Pessoas estarem, você está num local, você está numa faculdade, você está no seu trabalho, você está na sua família, e você não ficar tímido em impor as mãos sobre uma pessoa enferma. É você compreender. E eu pensando sobre isso, a Bíblia fala, e nós conhecemos muito bem Romanos capítulo 10, versículo 17, que diz que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Só que eu pensando sobre isso, eu disse, Pai, nós temos ouvido. Durante um certo tempo, eu ministrei num domingo pela manhã essa palavra. E novamente estou ministrando e eu falei sobre isso. Durante um certo tempo eu estava com um sintoma e esse sintoma incomodava muito. Era na minha perna esquerda. Na minha perna esquerda eu tinha uma dor e essa dor era constante. Ela só tinha um intervalo e eu falava sobre, ministrava cura, né, para mim mesmo e não isso
o tempo passava e esse sintoma voltava. E eu conversando com uma pessoa que é próxima a mim, Sheila, eu acho que muitos conhecem. Sheila, ela tem a revelação da cura. E no momento a gente tinha marcado, estávamos conversando na casa de uma irmã, Diana, e Sheila falando algumas coisas, meu coração ardeu. E nessa hora eu olhei para ela e eu disse, eu quero que você ore sobre a minha vida. E ela olhou assim, eu disse, eu creio que você tem a unção da cura. E eu quero que você ore por mim. E ela orou, ela se ajoelhou, orou por mim e essa dor passou. Essa dor não voltou mais. Você pode dar um glória a Deus? Talvez se eu estivesse falando de um grande pregador, um grande ministro da palavra, você se empolgaria mais. Mas o fato é que Deus quer usar todos nós. Não é só Sheila que tem que ter a revelação da cura. E eu comecei a buscar o Senhor. Sim, paralelo a isso, Deus estava falando comigo, usando pessoas e testificando, porque não adianta você receber Deus na nova aliança. Ele quer guiar o filho dele por dentro, não por fora. Você não precisa vir para um culto, você vem para um culto para cultuar Deus. Mas você não precisa depender do culto para ouvir Deus. Eis aí um grande problema. Crentes cheios do Espírito, que têm aliança com o Pai, que tem o Pai, tem o Espírito Santo dentro dele, está dependendo de homens para poder ouvir a voz de Deus. E eu orando ao Senhor e Deus falando comigo por dentro através do testemunho interior e da palavra, mas Deus também falava comigo usando pessoas, dizendo que queria me usar na área de cura. E eu comecei a orar ao Senhor e eu disse, Senhor, como pode, se eu não tenho nem fé para eu receber a cura? Porque eu não sei se você sabe, mas a unção que te faz curar pessoas, a palavra é a mesma, mas a unção que te faz curar pessoas é a unção sobre. Essa unção já foi derramada para a igreja. Mas quando você estiver diante de uma situação, quando enfermidade, sintomas, quiser persistir no seu corpo, você vai usar, você precisa usar a unção que está dentro. E essa unção é desenvolvida mediante comunhão com Deus, mediante a palavra. E eu não estou esquecida, eu vou voltar para o versículo. Nós vamos ver muitos versículos hoje. E essa unção, ela é desenvolvida mediante a comunhão com Deus, a intimidade com a palavra. E quando a situação bate na sua porta, a sua fé tem onde se apoiar. O grande problema, e foi isso que eu falei, Senhor, mas se a fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, e nós estamos sempre ouvindo a palavra de Deus. Tem pessoas que não perdem um culto, isso é muito bom, precisamos cultuar, é bíblico cultuar, mas porque quando uma situação chega, a fé ela não se move, a fé não manifesta um milagre criativo. É algo que precisamos pensar. Se a Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, nós temos fé suficiente para mudar a situação. Mas eu estudando a respeito de fé, esse mecanismo da fé, e se você for olhar em Romanos capítulo 10, compreender o contexto daquela passagem, Paulo está falando do povo de Israel. O povo de Israel rejeita. E quando se fala a palavra, a maioria das versões nesse versículo fala a palavra de Cristo. A fé ela vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Cristo. O que é que Paulo estava querendo dizer? Paulo estava dizendo que no contexto, Paulo estava falando a respeito do povo de Israel, ensinando aos romanos, pegando o exemplo de Israel. E a Bíblia fala, Paulo dizendo que o povo de Israel rejeitou a palavra do Evangelho, rejeitou o Evangelho. Isso é o contrário de fé. Então, Paulo, para instruir os romanos, ele diz, olha, você precisa ouvir a
palavra de Cristo. Qual é a mensagem de Cristo, amados? O que é que Jesus Cristo veio ao mundo? Ele veio, a Bíblia fala que o ministério dele era baseado, praticamente o ministério de Cristo era ensinar, pregar, curar enfermos e expulsar demônio. Diga, ensinar, pregar, curar enfermos e expulsar demônio. A mensagem de Cristo era: o reino de Deus é chegado a vós. Deus está se fazendo, Deus está morando, Ele vem habitar no meio de vocês. A separação do homem com Deus já vai cessar. Então, essa era a mensagem de Cristo, e o povo de Israel rejeitou Jesus como o Messias ungido, e Paulo ele começa a ensinar. Agora, repare, se você for um estudioso, isso também não é só para os ministros, os dicionários, as enciclopédias, os comentários estão aí disponíveis para você. A questão é quem está disposto. Né? Às vezes fulano sabe muito da palavra, mas fulano pagou o preço em ler, em meditar. Isso não é só para os ministros. E se você for ver essa palavra no grego, não é fé, e você vê o contexto do que Paulo estava falando nessa passagem, Paulo não estava falando apenas do ato de ouvir a palavra. Não é o simples ato de ouvir a palavra que vai trazer fé no teu coração. Vamos relacionar a passagem que Jesus mesmo ensinou sobre a parábola do semeador. A parábola do semeador, Jesus disse que tem um solo que eles acolhem semelhante à semente que foi jogada no meio do caminho. Quem são essas pessoas? As pessoas que ouvem a palavra, elas até se alegram, mas elas não compreendem a palavra de Deus. E aí vem o diabo e rouba a palavra. Então, esse ouvir que Paulo está falando não é apenas ouvir, o ato de ouvir. Você precisa, o acolhimento, a credibilidade que você dá ao que você ouve, porque você entende. Então você precisa entender a palavra de Deus. É responsabilidade sua compreender. É responsabilidade nossa pregar a palavra, mas é responsabilidade sua compreender. E não vem dizer, irmão, que esse pastor ou esse ministro, ele não ensina, ele não tem unção de mestre. Isso é conversa, irmão. Porque os ministros, a unção, é algo tão tremendo que eu estou aqui falando. Todos os corações, o homem espiritual está recebendo. E Deus está tratando de forma diferente com cada um. E se você não consegue compreender na totalidade o que o ministro está dizendo aqui, você precisa buscar mais. Você precisa pegar os versículos, porque o Mestre Espírito Santo vai te ensinar. Você nem tudo vai compreender aqui com o ministro. Muitas vezes você vai pegar algo e você vai fazer uma anotação. E quando chegar em casa você vai dizer: Espírito Santo, eu preciso compreender essa palavra. Eu gostaria que você me ensinasse, e o Senhor vai ensinar você. Então, um dos grandes motivos de termos dificuldades, de nos movermos em cura, é a não compreensão dos aspectos legais da cura. E hoje nós vamos entender um pouco. Eu vou passar algumas coisas. Tem como passar o slide e colocar? Certo. E hoje nós vamos entender um pouco sobre a importância do corpo. Diga: o meu corpo é importante para mim. Amém? Deus criou o corpo e o corpo é importante para você. Daí nós vamos tirar a verdade de que cura é para os dias de hoje. Cura é a vontade de Deus. Pode passar. A princípio, ou em princípio, nós precisamos compreender que Deus criou o homem em 3 dimensões: corpo, alma e espírito. Ou espírito, o homem é um espírito,
possui uma alma e habita num corpo. Quem fez rema conhece muito bem a teoria tricotomista, que na teologia se chama teoria tricotomista, que é a tríplice dimensão do homem. Cada uma delas tem uma função. Deus não criou aleatoriamente, é bonitinho, vou fazer o homem com uma alma, vou fazer ele espírito e vou colocar esse conjuntozinho num corpo. Não, diga, Deus é sábio. Então Deus preparou, Deus organizou essas esferas porque elas têm funções. E sobre o espírito humano, por que o homem foi criado espírito? Porque o homem precisava de uma dimensão para tocar o mundo espiritual. Eu gostaria, mas isso pertence a Deus, mas que nesse ajuntamento santo, os nossos olhos espirituais pudessem ser abertos para nós contemplarmos. Tem crente que não acredita no mundo espiritual, mas o mundo espiritual é real. Existe o império das trevas e existe o reino da luz. Ambos estão no mundo espiritual. Deus é espírito. A Bíblia fala, importa que os verdadeiros adoradores, lá em João 4, o adorem em espírito e em verdade. Então, quando Deus criou o homem, Deus tinha um anseio, um desejo no coração. Eu quero criar um ser que eu possa me comunicar, me relacionar com ele. Tem gente dormindo e eu vou acordar, porque eu não vou deixar você perder essa palavra. Amém? Aleluia. Diga, eu tenho a unção da cura dentro de mim e sobre mim. Olhe para suas mãos e diga, as minhas mãos vão curar enfermos. Diga, eu estou empolgada para curar pessoas. Diga, enfermidade não vai permanecer no meu corpo, porque eu vou compreender sobre cura divina. Glória a Deus. E aí Deus cria a instância, o homem propriamente dito, um espírito. Porque Deus anseia se comunicar, Deus tem desejo de se relacionar com o homem. Deus nunca escondeu isso. Lá em Gênesis fala que na viração do dia, Deus ia ter com o homem. Então Deus cria, porque se o homem não tivesse espírito, se o homem não fosse um espírito, Deus não podia ter um relacionamento perfeito com o homem. Porque a dimensão carnal não consegue tocar no mundo espiritual. A dimensão da alma não consegue tocar no mundo espiritual. Então, essa é a instância que Deus criou para se relacionar. A alma, Deus também criou a alma. Na alma nós temos o intelecto, nós temos a emoção e nós temos a volição. Ou seja, é na alma, o Sandro, que é volição, é o livre-arbítrio propriamente dito. É o direito de fazer escolhas. O homem tem vontade própria. Deus não criou o homem uma marionete. Não, Deus criou um ser pensante, um ser que pode decidir. O homem pode decidir tanto que decidiu pecar, irmão. Aí foi, decidiu pecar. Para você ver que a decisão, Deus ali, naquele momento, contemplou o homem pecando. Deus poderia, porque Deus é Deus, Deus pode tudo, mas Deus é um Deus legal. E muitas coisas Deus não vai fazer, porque não existe legalidade para fazer. Deus criou o homem e Deus deu autoridade para que o homem dominasse a terra. Então, quando Deus viu o homem pecando, se Deus na hora tivesse intervido, Deus estaria agindo na ilegalidade, porque isso era um assunto humano. Mas quantos sabem que Deus preparou? A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, Deus preparou a solução para o pecado. Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. E Deus cria o corpo. O corpo é a dimensão do homem, aonde o homem toca o que é terreno.
É através do corpo que o homem tem legalidade para habitar aqui na terra. Você percebe que os demônios, eles buscam corpos para interagir com a terra? O que é que a gente vê na passagem do Gadareno, ou Gerazeno? Que o endemoniado, aquela legião saiu do endemoniado e eles buscavam corpos. E eles perguntaram a Jesus e Jesus permitiu eles irem para os porcos. E em um outro momento eu explico por quê. Mas diga, havia uma legalidade. Aquele povo era uma nação, era um povo pagão, eles estavam fazendo coisas abomináveis, então digamos que o diabo tinha legalidade de atuar e ficar ali, ele queria ficar, irmãos. Sabe que o diabo ele sempre vai atuar na ilegalidade, aonde existe legalidade para ele? E aí o corpo é uma instância extremamente importante para nós. Eu caí no erro de quando eu estudo e gosto muito do tema justiça, redenção, no Rema ensino a matéria justiça de Deus, e eu há muito tempo caí no erro de pensar que para Deus só importava o nosso espírito. Eu pensava, não, Deus só está interessado no nosso espírito. A alma é só um detalhe, o corpo é só um detalhe. Diga, não. Deus estava interessado quando, para Deus, existe a importância do espírito, como também da alma e do corpo. Só que aconteceu a queda, meus irmãos. O homem pecou. E eu gostaria que você passasse o próximo. Ele já passou? O homem pecou. E o pecado atingiu as 3 dimensões do homem. O pecado afetou o espírito do homem, o pecado afetou a alma do homem e o pecado afetou o corpo do homem. O homem que tinha a vida de Deus, perdeu a vida de Deus, se tornando morto espiritualmente. Ele foi separado de Deus. O Zoe que habitava no homem cessou, foi extinto nele. O espírito do homem que estava no estado de vida passou a morrer, passou a estar morto espiritualmente. Na alma, o homem ficou com a consciência má. Repare que quando o homem pecou, Adão pecou, a consciência dele, a primeira coisa foi a consciência ser afetada. A Bíblia diz que eles se esconderam. E Deus, quando na viração do dia foi lá, Deus perguntou, onde estás? O homem já estava separado de Deus. E nosso foco é o corpo. O homem passou a estar em um estado de morte. Essa morte foi um estado progressivo, diga progressivo. O homem passou a estar morto espiritualmente, porque ele estava morto espiritualmente, ele estava fadado a morrer. Então, a saúde que havia no corpo dele, a saúde divina, por assim dizer, já não existia mais. O que foi que tomou ocasião? Germes, bactérias. Eu acredito que foi na queda do homem, amado, que passou a existir vírus, bactérias, germes, porque nada disso havia. Deus não criou o homem para se degenerar. Você vê que prova tanto que o homem, ele é um ser para a vida, que se você levar um corte, o que é que acontece? Fecha. Se algum vírus te ataca, os nossos anticorpos, a nossa imunidade começa a trabalhar a favor de expulsar aquele vírus. Isso prova a vida, o quanto Deus visava que o homem vivesse e não morresse. Mas por causa do pecado, a morte tomou ocasião. E a morte, amado, nada mais ela advém de um poder maligno. Paulo, ele coloca essa nomenclatura e nós vamos ver a lei da morte.
A lei da vida que operava no homem saiu, e o que entrou agora foi a lei da morte. E porque essa lei da morte estava operando no homem, o homem estava fadado a adoecer e morrer. Você consegue compreender a diferença do plano original de Deus e do estado atual do homem? Mas glória a Deus, a Bíblia fala que Deus ele providenciou um meio pelo qual nós pudéssemos voltar ao estado original. Quem se alegra com isso? Está cansativo? Mas se tiver, não tem problema não. Você vai receber do mesmo jeito, só é botar força, amém? Eu, quando estava na faculdade, amados, com vontade ou sem vontade de estudar, eu estudava. A gente não precisa ter vontade de estudar, a gente precisa querer, a gente precisa ter disciplina. Ter disciplina para estudar, amém? Muitas vezes tua carne não vai querer estudar a palavra. Não espera para você estar com vontade, as coisas estarem favoráveis para você estudar a palavra. Não coloca força nisso, coloca empenho nisso. Você tem que ser um dos maiores estudiosos da palavra. Amém? Sandra, para quê? Eu não vou nem no púlpito. Problema, irmão, que não vem no púlpito. A gente vai pregar a palavra, a gente vai curar enfermo, a gente vai expulsar demônio. Se alguém perguntar, me explica esse negócio de cura como é, você vai explicar. Porque você tem conteúdo suficiente e unção suficiente. Amém? Glória a Deus. Então, Deus prepara a vinda do Filho dele ao mundo para nos substituir. E eu gostaria que você abrisse em Hebreus, capítulo 10. Se eu chamar você aqui na frente e pedir, me explique um pouco sobre cura, você vai explicar? Amém? Vai explicar? Diga, vou. Hebreus, capítulo 4. 10. Hebreus capítulo 10, versículo, vamos do 5, pegar o 5, a gente vai ler o 5 e ler o 8. Aqui está falando, o autor de Hebreus está falando sobre os sacrifícios antigos, fazendo um paralelo com o sacrifício de Cristo, que foi perfeito, permanente e eterno. E aí ele falando de Cristo, ele diz assim, por isso ao entrar no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. Presta atenção. Lembra que eu falei que Deus ele só opera na legalidade? Comecem a juntar, vocês são inteligentes, amém? Deus só opera na legalidade. Para se ter legalidade de atuar aqui na terra, precisava de um? Então, para que Deus resolvesse o pecado, a situação do homem, a condição do homem, Deus precisava de ter uma legalidade para interagir na terra. Então, Jesus, o Verbo, não poderia vir sem um corpo. A Bíblia fala em João, capítulo 10, diz que o pastor, ele entra pela porta, mas o ladrão, o salteador, ele não entra pela porta. De que aquele versículo está também falando? Está falando sobre o nascimento. O nascimento é a forma legal de vir ao mundo. E Jesus, você lembra? Jesus foi formado na barriga de Maria e ele foi, pela ação do Espírito Santo, ele foi achado em um corpo. Então, ele foi um feto, ele desenvolveu e aí Jesus entrou pela porta, Jesus nasceu. E o que o autor de Hebreus está falando, né? As palavras de Jesus diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. Agora a pergunta é, por que um corpo? Deus formou Jesus em um corpo. Ora, Jesus tinha um corpo celestial.
Mas Jesus, para ser nosso substituto perfeito, nos substituir na cruz, olhe, ele ia substituir um ser que tinha 3 dimensões. Então, Jesus precisava ter 3 dimensões. Aí no versículo 8 diz assim, depois de dizer, o 9... para a gente ganhar tempo. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10. Nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus. O que foi ofertado na cruz? Diga, um corpo, um espírito e uma alma. É por isso que lá em Efésios, você não precisa abrir Efésios capítulo 5, quando Paulo vai fazer aquela linda, belíssima relação do homem e da mulher com Jesus e a igreja, Paulo aponta Jesus como o salvador do corpo. Jesus é o nosso salvador do corpo. Pode passar o slide. Olha para o teu irmão e diz assim, irmão, não durma. Ele é o salvador do corpo. E quando Jesus salvou o corpo, da mesma forma, quando o pecado entrou no corpo, afetou as 3 dimensões do homem, quando Jesus salvou o corpo, as 3 dimensões do homem foram atingidas. O espírito foi recriado. O espírito recebeu vida eterna. Na alma, a alma foi lavada, os pecados foram perdoados. E aí passamos a ter boa consciência. E no corpo nós fomos sarados. A Bíblia fala em Isaías, que é o versículo de pastor Sérgio, Isaías capítulo 53, versículo 4. Né? E eu acredito que você deve saber esse versículo. Certamente ele levou sobre si, bem alto, gente. Certamente, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Observe, a vontade de Deus para o homem é saúde. A cura acontece quando existe algo chamado doença que vem ameaçar esse estado de saúde. Porque a Bíblia fala, pelas suas pisaduras nós fomos curados. Porque a humanidade estava enferma. Se a humanidade não estivesse enferma, nós não precisaríamos ler aquela passagem dizendo que Jesus nos curou. Mas como a humanidade estava enferma, Jesus nos curou. Sandra, e hoje? Eu estou num estado de saúde ou de enfermidade? Habita em mim a lei da morte ou a lei do espírito? Se você, e eu vou dizer bem enfaticamente, se você nasceu de novo, se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a lei do espírito de vida é que está operando na sua vida. Aquela lei da morte que tomou ocasião no pecado não está mais em operação na sua vida. Meus irmãos, creiam nisso. Quando o sintoma quer chegar no meu corpo, eu digo a lei do espírito de vida em Cristo Jesus já me libertou da lei do pecado e da morte. Não existe mais operação da lei da morte no meu ser. Então eu não preciso estar enferma. Então, quem é nascido de novo, aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não está debaixo de julgo de doença. Mas, Sandra, você está falando isso, mas a verdade é que chega a doença. Para isso, Deus nos agraciou com a cura. Toda vez que uma enfermidade quiser ameaçar o estado de saúde, você pode acionar a cura, no nome de Jesus. Você compreende isso? Então, amados, perceba, o homem cai, quando o homem recebe Jesus, aceita o senhorio de Cristo, acredita
na obra da cruz e aceita-o como Senhor e Salvador, algo acontece com ele. Se nós pudéssemos ver aqui uma conversão, a gente não pode ver no mundo espiritual, mas se a gente pudesse ver aqui, a gente ia ver algo acontecendo na vida dessas pessoas que aceitam Jesus. Essa pessoa, ela é justificada, ela é regenerada, ela recebe uma nova vida, ela é justificada, ela sai da posição de pecador para a condição de filho de Deus, santificado no Senhor. E essa pessoa também, o efeito disso ocorre no corpo, na alma e no espírito. E essa pessoa, ela é santificada. Então, tudo isso acontece na conversão. Pergunta, Sandra, então eu não posso orar por uma pessoa que não tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Cura divina é só para os que receberam Jesus? Não. Por quê? Porque Jesus, existe a misericórdia de Deus, o amor de Deus. Na verdade, a vontade de Deus é que você se mova em cura. Você está na rua, uma pessoa está enferma. As credenciais do reino, amados, é cura. As pessoas estão cansadas de ouvir palavra. As pessoas querem resultados. As pessoas querem o sobrenatural. Você já percebeu que filmes de sobrenatural, filmes de mutante, filmes que envolvem o mundo espiritual, eles são atrativos? Por quê? Porque o ser humano anela pelo sobrenatural. E você não pode só chegar, entenda, eu não estou dizendo que não é suficiente. E eu vou provar isso na palavra. Mas a vontade de Deus não é apenas que você fale. Jesus te ama. E o camarada lá sofrendo com dor. Jesus te ama. E amém. Ele te ama também. Ai, que dor. Não. Você vai demonstrar isso através de ação. Você vai dizer, olha, Jesus te ama tanto que ele morreu na cruz para te salvar dessa enfermidade. E se você crê, eu creio, eu vou colocar a mão e o nome de Jesus vai te curar. Amados, a estranheza, eu tinha essa estranheza de colocar a mão sobre enfermos. Eu tinha, era vergonha. Sabe que nós precisamos perder a reputação? Não interessa, quem faz o poder não é você. Você tem o poder, você tem a autoridade no nome de Jesus. Mas o poder vem de Deus. Mas você toca nas pessoas e Deus, você está permitindo que Deus manifeste o poder da cura. Você vai ver ao longo do mês que a unção da cura, ela é tangível. O que é que significa isso? Ela é tangível e ela é transferível. Deus precisa da tua mão. Em outras palavras, Deus precisa da tua mão, que se chama, Kenneth Hagin fala que é um ponto de contato para poder o poder sair. Não tenha medo de colocar a mão. Porque a responsabilidade de colocar a mão é com você. Mas a responsabilidade da manifestação é com Deus. Eu acredito que você crê também, feito eu. Deus, ele não falha. Então, se não está acontecendo muitas curas nos dias atuais, eu fico com vergonha quando eu vejo os avivalistas dos séculos, do tempo passado. Homens que viviam feito loucos aqui na terra. Um deles até tem uma ministração chamada Como Deuses. Parece até uma heresia, né? Mas não é não, irmãos. Nós participamos da natureza de Deus. O problema é que a igreja precisa acordar para isso. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha de Deus. Eu tenho o poder de curar. Eu tenho o poder de expulsar demônios. E começar a se mover nisso. Existe um relato de um homem chamado John Lake. John Lake, ele atuou muito na África. Esse homem, fala-se que ele tinha uma ousadia tão grande para curar enfermos, que uma peste, uma epidemia mortal, devastou aquele local. E as curas eram tão notórias no ministério dele, que ele fez um desafio. Perguntaram para ele, John Lake, por que você não é contaminado? Aí ele falou, interessante, por coincidência, é o meu versículo que eu amo. Ele disse que os germes não suportavam ficar no corpo dele, porque a lei do espírito de vida que estava operando no corpo dele matava o germe.
Minha gente, para muitos isso parece ser um filme, uma história de carochinha. Mas não é não, irmão. E fala-se nas biografias que ele pediu um teste. Olha que homem ousado. Ele disse, faça um teste, você quer ver que isso é verdade? Amados, a gente crê sem ver. Mas o povo do mundo precisa ver para crer. E se eles quiserem ver, eles vão ver o poder de Deus. Porque o corpo de Cristo está aqui. Verbo da Vida Campo Grande vai ser conhecida. O avivamento já chegou. Verbo da Vida Campo Grande vai ser conhecida como a igreja que faz proezas. Não vai ser só os ministros, não. Vai ser o grande e o pequeno. Vai ser criança se movendo em cura. Tá doente? Me dá aqui, botando a mãozinha. Já tem relatos de criança fazendo isso. Ninguém vai ficar doente. Eu tive uma visão a respeito disso. Eu meditando sobre isso, eu tive uma visão. E essa visão me lembrou muito William Bolt. William Bolt, no meados de 1758, William Bolt fundou o que posteriormente foi chamado de Exército da Salvação. E William Bolt, a visão que ele tinha, e eu antes nem tinha estudado sobre isso, lido sobre isso, mas Deus me deu uma visão, e era o povo de Campo Grande, uma grande multidão, e aonde tinha multidão tinha gente no meio. Gente, estávamos no anonimato. Cura não é... Se você acha que você vai se promover por causa de cura no ministério, porque Deus vai curar através de você, seu coração ainda não está alinhado para se manifestar a cura. Porque o propósito não é esse. Jesus curava. Você pode ver, meu Deus do céu, você pode ver, eu fico dominada com isso. Você pode ver, Jesus, quando curava, ele dizia, não diga nada. Não. Ele mandava a pessoa cumprir a lei, vai lá e te apresenta ao sacerdote e cumpre o que deve ser cumprido. Mas ele dizia, ele não pegou as curas para crescer ministerialmente, irmão. Você entende? Não é isso. Nós precisamos, mas o que movia Jesus? Compaixão. Jesus não suportava ver pessoas doentes. Sabe que eu e você, a gente tem que odiar a doença. Odiar a doença. Doença, a gente vai ser agentes de cura. A gente vai andar por todo canto. Você vai odiar tanto doença que quando você chegar onde tiver um enfermo, você vai colocar a mão e o enfermo vai ser curado. E conta que o William Bolt, ele fundou primeiro Missão Cristã e depois o nome mudou, Exército da Salvação. E esse exército, amados, eles não ficavam apenas reunidos assim. Mas eles iam pelas ruas, eles iam pelas multidões, e eram pessoas caindo, era o poder de Deus acontecendo aonde eles estavam. Aí uma certa vez ele falando, William Bolt disse assim, como é que eu vou perder a minha reputação se eu não tenho mais reputação? A gente está muito contido. O louvor que foi ministrado fala que você tem que deixar o incontrolável te tomar. Amados, é uma questão crucial. A igreja precisa curar. E você tem o aspecto legal da cura. Você não precisa permitir, aceitar que doença esteja no seu corpo. Doença não pode permanecer no corpo do crente. Crente não é para estar doente. Eu estou falando isso eu creio de todo o meu coração. Amém. Crente não é para estar doente. Se enfermidade chegar, imagine você uma planta. Ela está verdinha. Vamos imaginar que essa planta é de verdade. E essa planta está verdinha. E se você arrancar essa planta, você tirou o meio dessa planta sobreviver. Por quê? Porque essa planta se nutre dos nutrientes que vêm da raiz. O nosso problema, eu escutei pastor Humberto falando isso é verdade. O grande problema do crente é que ele tem dificuldade de lidar com o invisível. Ele quer ver. Mas nós não precisamos ver para crer.
Então, se você chega uma enfermidade no meu corpo, essa semana, alguns dias atrás, ministrei sábado no culto de casais. Quando saí daqui, uma dor muito forte no meu corpo, um sintoma do inferno. Um negócio apertando aqui, era aqui, na boca do estômago, apertando, chega, fazia assim, ó. Aí, na hora, eu fiquei desconcertada. Quem é que gosta de doença? Quem gosta de sentir sintoma? Ninguém. E aquela dor, eu já tinha saído daqui, já tinha ido para outro lugar. Aquela dor muito forte. E, na hora, eu orei e repreendi. Só que o sintoma persistiu. E, quando o sintoma persiste, a primeira coisa que mentalmente já vem na nossa mente é: a gente tira o foco da palavra, da veracidade, da infalibilidade da palavra, porque a palavra é verdade e a palavra é infalível. Não tem como a palavra falhar. Mas o problema é que o sintoma fica maior. O problema é que nossa atenção está no sintoma. E aí começou a doer. Aí passou um tempo, amados, eu ia me desesperar. Não adianta eu dizer para você que não. Eu ia me desesperar. Eu ia orar de novo. Mas na hora eu me contive. E eu tomei a decisão. Eu não vou orar mais, porque eu já orei. Vai passar. Aleluia. E passou. Amém. Agora, a palavra, ela é a verdade. Abra em Romanos capítulo 8. Tem tanta coisa para a gente ver, mas durante o mês você vai ter ministrações gloriosas. Diga: o poder de Deus, diga: o poder da cura está dentro de mim e sobre mim. Diga: eu estou habilitado para ministrar cura. Ninguém vai ficar doente junto de mim. E se doença quiser chegar, e se sintoma quiser chegar, vai sair em nome de Jesus. Diga: as minhas mãos vão curar muitos enfermos. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus já te libertou da lei do pecado e da morte. Aquela lei que operava na minha vida e na sua vida, como eu falei da planta, o que nutria aquela doença, aquela enfermidade, uma vez que você está posicionado em Cristo, uma vez que você já usou a autoridade, já repreendeu, você já arrancou aquela enfermidade de você. Aquela enfermidade não tem vida por si própria, então ela está fadada a morrer. Ou seja, desaparecer. Então, se você está hoje aqui e você está no bom combate da fé, por causa de um sintoma, não se desespere. É uma questão de tempo para desaparecer. Porque eu creio na palavra, porque a palavra de Deus não pode mentir. Se Ele nos curou, Ele nos curou. Não é uma questão de vai ser curado. Não, você não vai ser curado. Você já é curado. Aleluia! Você já está vivendo. Ele já levou. Aleluia! Deixa eu falar rapidinho algumas coisas para você. Por que o corpo? Deus considera fatores que nos provam que Deus considera o corpo da gente tão importante. Veja algumas curiosidades que eu descobri. Deus considera tanto o corpo do ser humano, que quando Ele criou o nosso corpo, Ele mesmo supervisionou. A Bíblia fala em Salmo 139, tu criaste cada parte do meu corpo, tu me formaste na barriga da minha mãe, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, na linguagem de hoje. Tudo que fazemos aqui na terra é por meio do corpo. Lá em 2 Coríntios diz isso. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o mal ou o bem que tiver feito por meio do corpo. Você não pode fazer nada se você não tiver um corpo.
É tão importante o corpo que Satanás não quer que você cumpra o seu propósito. Aí o que é que ele faz? Envia doença. Você sabia que doença é uma oposição ao seu propósito? Se você der guarida, se você não usar a compreensão e a revelação da cura e a autoridade no nome de Jesus, essa doença vai bloquear, você vai ficar parado, você não vai se mover, a sua vida vai ser tomada por aquele sintoma. E não é da vontade de Deus, porque Deus quer que você cumpra o seu propósito. Você está aqui na terra para fazer alguma coisa. Amém? Deus tem compromisso com o corpo a ponto de nos assegurar que ele será transformado. A Bíblia fala em Filipenses, várias passagens, que o nosso corpo, veja como a importância, Deus, ele compreende a importância do corpo. É como se Satanás quisesse massacrar tanto o corpo, aí Deus diz, peraí, eu vou fazer uma coisa, eu vou transformar o corpo deles. Você sabia que existe, Jesus Cristo está no céu com um corpo? Ele está no céu com um corpo, isso é magnífico. Podemos observar um corpo glorificado. Podemos observar a importância do corpo pelo fato de que Jesus, após ter ressuscitado, possui esse corpo. Espírito, alma e corpo está sendo conservado. O mesmo Deus vos santifique em tudo, e o vosso corpo, alma e espírito seja conservado íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. 2 Tessalonicenses 5:23. Gente, eu vou parar. Mas tem muita coisa. Eu não sei, mas eu estou empolgada para ouvir essas ministrações, para receber dessas ministrações. A Bíblia fala em Romanos, eu queria chamar o grupo de louvor, rapidamente. Fica de pé. A Bíblia fala que Jesus, lá em Lucas capítulo 9, que Deus envia 12 discípulos. E quando ele envia 12 discípulos, ele diz, olha, vocês, eu dou poder para vocês. Eu dou poder para vocês curar enfermos. Vão e curem enfermos. E a Bíblia fala que os discípulos, eles foram, curaram enfermos, expulsaram demônios. E quando ele voltava, Lucas capítulo 10, a Bíblia diz que eles voltaram e se alegraram e relataram para o Senhor que curaram, que expulsaram demônios. Aí Jesus diz que viu Satanás caindo. Eita, Deus poderoso! Sabe que você está aqui na terra para desfazer as obras de Satanás? Olha, quando você acordar, o diabo vai tremer. Porque você é um agente do reino. Você está habilitado pela unção. Você é ministro de cura. Você tem autoridade para curar. Aí Jesus pega e diz assim, eis aí, vos dei poder para pisardes em serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e absolutamente nenhum mal vos causará dano. Não pensa, não, Sandra, eu não vou não. Oxe, eu vou colocar a mão enferma, eu vou expulsar demônio, e depois vem a bronca para mim. Vem não, irmão. A Bíblia fala que nenhum mal nos causará danos. Você vai desfazer as obras do diabo e nenhum mal vai te causar dano. A tua família está guardada. Não aceita essa mentira do diabo, não. Oxe, quando eu começo a me mover no espírito, vem uma pressão de torar. Que pressão que nada. É pressão, a gente vai se mover debaixo da pressão. Mas os nossos vão ser guardados. Mais adiante, Jesus comissiona 70. Aí quando ele comissiona 70, ele diz assim, olha, vão, não precisa levar nada, vão. E vocês, aonde vocês forem aceitos, eu estou parafraseando, aonde vocês forem aceitos, vocês ficam ali. Mas vocês vão fazer uma coisa, vocês vão pregar a palavra e vocês vão curar. Repare que sempre Jesus está dando instrução, cure, cure. E Deus está dando instrução hoje à igreja do Senhor, cure, cure, se mova em cura. Cura está disponível para você.
Deixa a pessoa de lado ficar, não, só quer ser espiritual. Olha para aí, ela quer aparecer, ele quer aparecer. Problema, irmão. Você não tem mais reputação. Você vai curar enfermos e expulsar demônio. Aleluia. Eu gostaria de orar por pessoas que estão com sintomas, que estão sendo perturbadas por sintomas estão persistindo. Não é vergonha, irmão. Nós vamos apenas concordar, eu e você.